Louvado seja Deus. Essa foto é muito bonita. Para quem conhece a palavra, sabe que a igreja do Senhor é a noiva do Senhor Jesus. Eu e você somos representados aqui por esta noiva. E o noivo é o leão da tribo de Judá, que virá buscar a sua igreja. Amém. Ele é aquele que está ao nosso lado. E essa foto me chamou muito a atenção, porque o inimigo tem atacado de tal forma a humanidade e tem trazido sobre nós, nesse tempo, uma sobrecarga enorme de medo. Medo de tudo. Medo de escuro, medo de rato, medo de avião, medo de trovão, medo de ficar doente, medo de perder o emprego, medo de morrer. Parece que nós somos bombardeados diariamente, constantemente, com medo. E quando a gente vai na palavra de Deus, de Gênesis a Apocalipse, Deus já sabia desse tempo, porque de Gênesis a Apocalipse, o tempo todo ele fala: não temas. Não temas. E nessa noite, pela graça e o poder do Espírito Santo, você vai sair daqui com o noivo ao teu lado. Amém. E aí, quando a seta maligna vier a você, você fala assim: Jesus, pega ele. Esse Jesus, pega ele. A sua fragilidade vai ser renovada pela força, pelo poder, pela graça do leão da tribo de Judá, o nosso Salvador, Redentor, Jesus Cristo. Essa foto me marca muito e me dá realmente uma sensação maravilhosa de saber quem é o noivo que está ao meu lado. E como eu creio que Deus nesta noite vai mover a igreja para vencer o medo, a convicção, a certeza da presença de Jesus, de um Deus que é bom, de um Deus que não é surpreendido por nada, é o que vai fazer com que nós possamos sair daqui vitoriosos contra essa praga que está sendo disseminada na humanidade todos os dias, em todos os momentos, em quase todos os lugares. Basta ligar a TV, basta conversar com colegas de trabalho, basta tocar o telefone. Todos nós, eu vou tratar de 4 pontos da questão do medo que nos tem assolado. E às vezes, de uma hora para outra, de um momento para outro, a gente entra na zona do medo. É uma consulta médica com uma má notícia, é um oficial de justiça tocando a cocaína, tantas coisas. É a perda de um ente querido. E de repente nós entramos numa zona de insegurança. E nós não podemos ficar nela. Não podemos deixar com que raízes sejam colocadas nesse lugar. Nós temos que sair dela rapidinho. E eu creio que Deus vai nos dar graça nesta noite para conhecermos as estratégias e sairmos daqui convictos e vitoriosos e libertos de toda essa má notícia que tem nos assolado e tem nos criado pavores, medos, inseguranças, um monte de coisa que o povo de Deus não pode ser reconhecido como tal. O povo de Deus tem que ser aquele que chama atenção justamente porque é destemido. Vou começar até usando essa figura, vendo um exemplo na Bíblia de 2 Reis, capítulo 6.
Eu gosto muito de Eliseu. Eliseu, ao contrário de Elias, foi um cara muito corajoso. Elias também, mas Eliseu foi mais. Ele enfrentava a parada de cabeça erguida. Ele não se amedrontava. Eliseu já era mais temperamental, mais melancólico. Eliseu era um pouco mais corajoso. E aqui no capítulo 6, Eliseu começa a orientar o rei de Israel sobre as ameaças dos sírios, da Síria. E assim, aonde os assírios se instalavam, Elias profeticamente falava ao rei: não vai por esse caminho porque eles estão ali, não vai por esse caminho porque eles estão ali. Aí o rei da Síria começou a ficar, falou: quem que está nos traindo? Quem que está dedurando tudo que a gente faz lá para o rei de Israel? E aí descobriram que não era nenhum traidor da Síria, mas era o próprio profeta que revelava aonde o rei ia. Aí o rei assírio ficou muito bravo e falou: peraí, vamos matar esse cara, né? O cara está atrapalhando nós. E mandou um exército atrás de Eliseu. E como é que você se sentiria nessa situação? Elias, o sucessor dele, só com uma mensagem de Jezabel fugiu. Mas olha o que aconteceu aqui. No capítulo 6, versículo 15, diz assim: quando o moço, o auxiliar de Eliseu, do homem de Deus, se levantou muito cedo e saiu e viu um exército com cavalos e carros, tinha cercado a cidade. Então o seu moço lhe perguntou: ai, meu senhor, o que faremos? Aquele exército assírio foi buscar quem? O Eliseu. E aí o auxiliar do Eliseu, desesperado, falou: e agora? Estamos fritos. Aí ele respondeu: não temas, mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. Peraí, mas Eliseu e o moço eram só dois, e tinha todo um exército lá. Aí no 17 fala assim: e orou Eliseu: ó Senhor, peço-te que lhe abra os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço, e ele olhou e viu que o monte todo estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de si. Jesus, pega eles. Abre os nossos olhos, nosso noivo está ao nosso lado. E diz depois que o exército, Eliseu ora e pede para que eles fiquem cegos, eles ficaram cegos. Depois ele pega e ele mesmo fala: olha, eu vou te mostrar onde está o cara que vocês estão procurando. Ele mesmo, todo mundo cego, leva eles na porta do rei de Israel. Aí o rei fala assim: você quer que eu mate todo mundo? Ele falou: não, dá um pão para eles, dá um banquete para eles, alimenta eles e manda eles de volta. Quando eles voltaram a abrir os olhos, quando eles voltaram a enxergar, eles estavam praticamente cercados pelos inimigos da Síria, que era o povo de Israel. Aí o povo de Israel dá comida para eles e manda eles de volta. O rei desistiu de atacá-los. Estratégias. Como que nós vamos enfrentar essa zona do medo? Vamos ver Provérbios 3. Provérbios 3, no versículo 25, fala assim: não temas o pavor repentino. Esse é o problema. Às vezes a gente está bem, às vezes a gente está numa fase boa, e de repente
repentino. Você tem uma dor, uma cólica, um mal-estar, um mal súbito, e aquilo muda a sua vida da água para o vinho. Ou toca o telefone, uma má notícia, uma situação dolorida. O pavor repentino, o medo de uma perda, o medo de perder o emprego. Não temas o pavor repentino e nem a investida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua esperança, guardará os teus passos de serem capturados. O leão da tribo de Judá vai à frente de você. Glória a Deus. E às vezes o medo, ele tem um objetivo. Esse medo repentino, ele quer destruir a sua paz. Ele quer destruir o seu bem-estar, o seu equilíbrio, a sua essência, sua sensatez. É uma guerra onde nós vamos ter que resistir a isso. E eu quero terminar ainda hoje à noite nesta guerra, onde nós vamos não só guerrear, mas declarar a vitória. Porque o inimigo está de uma forma tão forte nesses tempos, tentando nos morder de tantas formas variáveis. O excesso de informação também é um excesso de estratégias para que a gente seja captado por alguma coisa. É como se ele quisesse nos envelopar. Ele quer nos amarrar. Ele quer nos prender. Mas tem uma tribo de Israel que eu acho muito legal. Se você for lá em 1 Crônicas 12, se você não quiser abrir, a gente vai correndo mais rápido os versículos. Em 1 Crônicas 12 e 32, fala de todas as tribos de Israel, mas tem uma tribo que chama Issacar. E essa tribo, os filhos de Issacar, 200 dos seus chefes, falam que eles eram destros na ciência dos tempos para saberem o que Israel devia fazer. Deus, da mesma forma que o inimigo está atacando a igreja, atacando as nações, atacando os povos, gerando medo, gerando pavor, gerando insegurança, gerando um mal-estar, Deus também está levantando homens e mulheres de Deus, dos filhos de Issacar, que vão saber resistir e vão saber entender o que fazer nessas circunstâncias e como fazer. E como fazer? Eu tenho que entender os planos dos céus. Sabia que não tem uma notícia que vai chegar para você de repente e que vai te surpreender de forma tremenda, que surpreenda a Deus? Nada surpreende a Deus. Pode surpreender a gente pode se chocar com a informação, a gente pode tremer, a gente pode criar medo, a gente pode fazer um monte de coisa, mas para Deus não é surpresa. E nós temos que entender qual é o pensamento dos céus, para que essas coisas, quando a gente entende enraiza profundamente que Deus é bom e que a sua misericórdia dura para sempre. Deus é bom, a sua misericórdia dura. Bom, mas Deus, eu vou perder meu pai, como que o Senhor pode ser bom? Deus é bom, até para a morte, nossa morte, Deus é bom. Não tenho por que temer a morte. Paulo fala, a morte para mim é lucro. Por quê? E olha, se você lê livros, e tem muitos livros de muita gente no meio evangélico que já experimentou a morte, já foi aos céus e voltou. Aqui o João Carlos Marques vem todo ano, e todos eles, unânimes, eu não queria voltar. Se tem alguma coincidência em todas as histórias, é essa, porque lá é tão bom. Então, nós temos que enraizar nossa mente de tal forma que a gente tem que entender que Deus é bom. Deus é bom. Mas Deus, eu vou ser preso, como o Senhor pode ser bom? Deus é bom. Deus está acima da sua prisão. Paulo foi preso e Deus continuou sendo bom. Nós temos que entender que não é aquilo que vemos que faz a nossa vida boa.
mas é aquele que é dono da nossa vida que faz ela boa. E a gente tem que colocar isso na mente, porque se a gente começar a deixar se levar pelo entorno, pelas notícias, pelas armadilhas, pelo pavor repentino, nós vamos nos sucumbir. Mas nós temos que começar com os filhos de Issacar, ser destros na ciência, entender e saber o que fazer, como isso, qual é o plano de Deus, qual é o projeto de Deus, qual é a mente dos céus na terra, o que Deus quer da minha vida. Se Deus tem um projeto para a minha vida, eu posso morrer hoje, como eu posso morrer daqui 20 anos, mas eu quero estar alinhado no projeto de Deus, e a hora que eu tiver que ir, eu vou, e vou muito feliz, e se Deus me mandar de volta, eu vou voltar revoltado, mas é o plano dele, eu volto. Porque Deus é bom. Lá em Jeremias, eu acho lindo esse versículo, porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Até isso Deus está no controle. Eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É Deus, Ele tem pensamentos para nós de paz. E a Bíblia fala: não temas, não temas, não temas, não temas, não temas, porque o temor, o medo, o pavor vai te tirar da paz. Diga não na hora que essa zona do medo entrar na sua vida. Faz tudo o que tiver que fazer. Não duvide, não vacile. Lá em Tiago 1, de 6 a 8, fala assim: peça, porém, com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançado de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Não duvide, não dê margem para a dúvida, não dê margem para o medo, não dê espaço para que isso ocupe o teu coração. Como isso? Então, o primeiro passo é: não deixe que a zona do medo ocupe a sua vida. O segundo passo é: leve todo pensamento de medo para fora da sua mente. Toda seta maligna saia da sua mente. Eu estive em Marília, a cidade dos meus pais, semana passada, e meu filho está começando a jogar tênis. E meu pai jogou tênis a vida toda, ele tem 84 anos e até hoje ele joga. Quando ele ficou sabendo que o neto estava jogando, ele ficou muito empolgado, pegou uma bolinha de tênis, chamou meu filho e começou a explicar para ele sobre o tênis. Eu achei muito bonito a cena. O senhor de 84 anos, o garoto de 11 anos, prestando muita atenção, ele falando assim: está vendo essa bolinha? Ela é o seu oponente, não é o outro adversário. O seu oponente é essa bolinha. Não tira o olho dela. Toda vez que você for jogar, mantém seus olhos 100% na bolinha, e nem se preocupe com quem está do outro lado. Ele explicando ali, e eu de orelha antenada. Meu Deus, é isso mesmo. Nós temos que estar ligados nas setas e não nas pessoas. Nós temos que rebater as setas que tentam roubar nossa mente, que tentam desviar nossos pensamentos, que tentam mudar nosso entendimento. Nós temos que estar realmente focado
em rebater toda seta maligna que tenta nos desviar da paz, do descanso, da comodidade. E o que é mais interessante, tanto quanto o meu pai estava explicando para o meu filho como jogar tênis, à medida que você treina, você fica expertise, é quase que inconsciente. Quando a bolinha vem, você já sabe fazer todos os movimentos para rebater. Você não precisa mais pensar, olha, dobra o joelho, abaixa a raquete, faz assim, olha sábado. Você já vai fazer quase que mecânico. E na vida espiritual a mesma coisa. Quando a seta vem, quando você entra nessa zona do medo, quando a má notícia entra, você rebate. Você rebate. Eu não aceito. Aqui no meu terreno você não tem espaço. Na minha mente você não ocupa. E uma das armaduras de Deus, que seria o terceiro passo, primeiro é tentar livrar a mente dessas coisas, e o terceiro passo é se revestir das armas e armaduras de Deus. Uma das armaduras principais, eu diria que talvez a mais importante, é o capacete da salvação. Porque qual é o contrário da salvação? Perdição. Tirei o capacete, tirei a proteção, deixei as setas me atingirem. E a gente sabe que nessa área do medo, muitos de nós na igreja, quando começamos a ter experiências sobrenaturais com Deus, quando deixamos o Espírito Santo nos encher, e Deus começa a falar conosco, a nos usar, e a gente passa a ter intimidade com Deus, passa a orar, passa a ouvir a voz de Deus, nós entramos muitas vezes numa zona da insegurança para realmente falar de Deus. Por exemplo, outro dia eu fui numa loja e tinha uma atendente que ela estava realmente vestida de homem, com cabelo de homem, tudo igual ao homem. E eu fiquei ali numa luta interior, eu tinha que falar alguma coisa, se eu devia falar, não devia falar. E eu não tive coragem. O medo, eu dei espaço para o medo. E o Espírito Santo falou ao meu coração, fala para ela que Deus não errou quando fez ela uma mulher. E que ela é linda como mulher. E eu, na insegurança, eu estava com meu filho, eu falei, esse pessoal é meio irritado, talvez ela fique brava. E eu não tive coragem, eu não tive ousadia de falar o que Deus tinha me falado para falar. E eu tenho orado para Deus me dar uma segunda oportunidade, se é a vontade dele, porque eu me senti assim, Deus, eu tinha que ter falado. Mas também não quero pegar, ir lá e falar de uma forma só para tentar provar que eu acho que Deus tem que gerar uma segunda oportunidade. Mas são situações de medo, e que às vezes a gente deixa de ser usado por Deus, ousado para fazer a vontade de Deus, e às vezes aquilo pode salvar uma vida. Eu pedi perdão a Deus por isso, e tenho pedido a Deus uma segunda chance. Li um livro onde um pastor, ele tem o costume de sair do seminário e eles vão ao restaurante e eles sempre gostam de orar e pedir para Deus palavras para evangelismo. Estavam no restaurante, veio a garçonete, aí os amigos sempre com palavras de motivação, palavras de ânimo, tentando trazer alguma motivação no coração da garçonete. E esse pastor orando, ele ouviu uma palavra, Vicky. Aí ele olhou o crachá da moça, era outro nome. Ele falou, ixi, acho que é coisa da minha mente, acho que não tem nada a ver. E aí ele ouviu uma outra frase, gosto muito da casinha marrom. Eu falei, Deus, o que é isso? Aí como ele estava muito inseguro de falar alguma coisa, e todo mundo na mesa já tinha falado palavras de motivação para ela, e aí ele chegou na vez dele, ele falou assim, a palavra Vicky significa alguma coisa para você? Ele falou, é o meu segundo nome. Uau, cresceu a motivação, cresceu a fé, cresceu a coragem.
o medo foi embora. Aí ele falou assim, eu ouvi uma frase de Deus falando assim, gosto muito da minha casinha marrom. Isso significa alguma coisa para você? A moça começou a chorar. Porque naquele dia de manhã, o marido dela tinha falado para ela que queria vender a casa. E ela tinha falado exatamente essa frase para o marido: gosto muito da nossa casinha marrom. E naquela hora eles puderam orar por ela. Aí já perguntaram se ela tinha alguma enfermidade, já foi curada. Deus abençoou tremendamente, porque foram ousados. Não deixaram que o medo bloqueasse a unção. Não deixaram que situações que às vezes muitos de nós estamos num culto, às vezes Deus fala ao nosso coração e a gente fica intimidado. Nós temos que ser mais ousados, não só para não deixar essas coisas nos sucumbirem na depressão, mas também para trabalharmos para a obra de Deus e fazermos aquilo que está à vontade de Deus. E a hora que a gente começa a se dispor, Deus é mais ousado. E olha, não se preocupe não, quando suas pernas tremem é boa coisa. É boa coisa. Pode crer que é muito bom. Toda vez que eu subo aqui, minhas pernas tremem. O dia que parar de tremer, eu vou ficar preocupado. Tá? Nunca duvide de uma ordem de Deus. A semana retrasada, que o Meltari esteve aqui, eu tive o privilégio de recebê-lo na minha casa. Ele estava conversando também uma nova situação muito legal. Meltari, com seus 70 e poucos anos, conversando com meu filho. Ele olha para o meu filho e fala assim: olha, nunca duvide do que Deus te pedir para fazer. Como assim? Ele começou a contar uma história que eu falei: meu Deus, que história incrível. Diz que ele estava em Porto del Cabo, Cape Town, cidade do Cabo, lá na África do Sul. E aí ele foi orar e Deus falou para ele: fala para o presidente dessa nação soltar o Mandela. Ele olhou assim: meu Deus, eu nem conheço o presidente e muito menos tenho como falar com ele. Mas ele estava falando com Mateus exatamente disso: quando Deus falar, obedece. E ele foi ao pastor da igreja e falou assim: olha, Deus mandou dar uma mensagem para o presidente aqui da África do Sul. Ah, sim. Aí ele estava pregando lá na igreja, o pastor falou: posso fazer alguma coisa para você? Ele falou: olha, sim, Deus me deu uma mensagem para eu mandar para o presidente da África do Sul, só que eu nem conheço o cara e nem sei como chegar nele. Aí o pastor falou assim: quando ele vem à cidade do Cabo, ele vem a essa igreja. Você vai voltar daqui uns 2 meses para cá, eu vou agendar essa reunião. E ele teve essa reunião com o presidente da África do Sul e falou: olha, Deus mandou dizer para você soltar o Mandela. O cara olhou para ele e falou assim: eu tenho sentido isso há um bom tempo. Isso vem confirmar o desejo do meu coração. 3 meses depois o Mandela foi solto. Aí eu perguntei para ele: mas você nunca mais viu o Mandela? Nunca mais viu o presidente? Ele falou: nunca mais vi ninguém. E acho que quase ninguém sabe dessa história. Porque na verdade ele não estava nem contando para mim nem para o Silvio, ele estava contando para o Mateus. Para dizer para o Mateus: nunca duvide do que Deus te pedir. Ah, Jesus. Então nós temos que pegar os nossos pensamentos e levar eles sempre, isso está em 2 Coríntios 10, sempre cativo, levando cativo todo o entendimento para a obediência a Cristo. Nós não podemos dar margem para outras bolinhas que são jogadas na nossa mente. Nós temos que rebater tudo que não vem de Deus e deixar somente o que é de Deus ocupar o território das nossas vidas. E a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, não são contra os adversários, não são contra as pessoas. A nossa luta é contra principados e potestades das hostes malignas. Nós temos que lutar. Sabe uma luta que nós temos que fazer muito forte? Tem gente que ama essas 2 letrinhas: se. E se? E se?
Gente, para com isso. E se não der certo? E se não sei o quê? E se não sei... Cara, para. Ouça Deus. Tente confirmar a palavra de Deus. Busca em oração. Tenta sentir a direção do Espírito Santo. Se preciso for, peça um sinal. Peça uma profecia. Vá e faça. Não duvide. Não crie o se. Não aceite essas setas de acusação, de intimidação, de medo, que tentam te desmotivar o tempo todo. Seja firme em Deus, e Ele revelará o seu destino. Você vai parar de andar em círculos. Isaías 12:2 diz: eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força e o meu cântico, e se tornou a minha salvação. Sem salvação há perdição. Nós temos que confiar no Senhor sempre. Temos que nos equipar, nós temos que nos armar, nós temos que pegar nossa caixa de ferramenta, nós temos que ser instruídos na palavra de Deus para chegar ao sucesso. Vestir as armaduras, vestir o capacete, sabe? Deus nos deu armas, Deus nos deu ferramentas. Nós temos que usar as ferramentas do nosso arsenal, que foi nos dado para a guerra. Gente, se você está dirigindo um carro e acende a luz de óleo, você não sabe o que fazer? Sabe, tem que trocar o óleo. Agora na nossa vida a gente não age assim. O óleo fica piscando, até fundir o motor. Ou coió. Quantos já viram a luzinha da sua vida piscando? Depois que desgraça tudo, você fala: bem que eu recebi a luz. Gente, vamos rebater essas bolinhas, cara. Chega. Não tem nada que surpreenda a Deus. Não tem uma notícia que surpreenda a Deus. Não tem nada. Temos que abrir os olhos, como abriu os olhos do servo de Eliseu. Olha as carruagens de fogo ao seu redor. Olha o leão da tribo de Judá do seu lado. Tudo está no controle do Senhor. Ah, mas e se eu sair daqui e levar um tiro? Você acha que Deus não sabia? Você que não estava preparado. Tudo. Eu falo que nós temos que viver como cada dia o último dia. Mas também nós temos que viver como cada dia algo que eu vou plantar, algo para a eternidade. Ou para as futuras gerações que eu vou deixar. Semear. Nós temos que ter uma convicção incandescente, fervente, profunda, que Deus é bom, sempre bom. Ele não tem outro atributo, e Ele conhece cada fio do meu cabelo. Eu não posso duvidar da bondade dEle, porque a hora que eu abro uma brechinha de dúvida, eu gero ansiedade, eu gero medo. Eu deixei a bolinha entrar na minha mente. Não podemos fazer isso. Nós temos que ancorar essa bondade de Deus no nosso coração. Nós temos que deixar ela bem forte. Se você tem a caixa de ferramentas, se você tem as armas, você não vai ficar desprevenido quando essas circunstâncias acontecerem.
Você não vai ficar desarmado, você não vai ficar sem a ferramenta adequada, você não vai ficar sem o socorro necessário, porque você já recebeu, Deus já te deu. Nós temos que nos conectar com Deus na tempestade, que aí nós vamos ter o controle do vento, e nós vamos achar as ferramentas certas para fazer esse controle na tempestade. Nós vamos usar as palavras certas, nós vamos achar os versículos certos, nós vamos lembrar da profecia correta, nós vamos saber daquele testemunho que vai vir à nossa mente, nós vamos usar a estratégia de oração correta para enfrentar o problema, nós vamos, em muitos casos, precisar arrepender, se arrepender de não ter feito, pedir perdão por aquilo. Essas são as armas que nós temos: um versículo da palavra, um testemunho, uma chave que vai trazer luz ao problema. Nós temos que nos armar de tal forma que nós vamos realmente destruir. E o maior antídoto, o antídoto bíblico mais forte para o medo, o remédio para o medo, é o amor. Porque Deus, o Deus que é bom, Ele é amor. Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Está lá em 1 João 4:8. E no 18 diz assim: no amor não há temor, não há medo no amor. Então ele é o antídoto do temor. No amor não há temor, antes o perfeito amor lança fora o terror, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então nós temos que tomar esse antídoto, nós temos que nos proteger disso através do amor. E as pessoas, quando não têm amor ou têm medo, elas se tornam improdutivas. O medo é uma grande arma do diabo para fazer você um incapaz. E nós temos que realmente usar as ferramentas corretas. Se tem algum irmão em pânico, se afogando, eu não posso ir lá e tentar resgatar o irmão que está se afogando, porque eu posso me afogar junto. Eu tenho que jogar corda, eu tenho que jogar uma vara, eu tenho que jogar boia, porque se eu for tentar resgatá-lo, é capaz de ele me abraçar e me jogar para o fundo da água também. Nós temos as armas corretas para a luta, inclusive para ajudar os irmãos. Não podemos deixar essa situação e nem esconder o medo, porque você pode mascarar o medo, mas você não consegue mascarar a ansiedade. E as pessoas, quando estão em pânico, elas perdem toda a noção de time, de família, de parceria, de amizade, de igreja. Por isso que nós temos que ter armas, inclusive para isso. Quando eu jogo a boia, quando eu jogo a corda, ela não tem mais relação pessoal, ela está em relação de si própria. Então nós temos que ajudar sim, mas com as armas adequadas. E o amor, ele vai fazer com que o seu potencial, a sua unção, a sua criatividade, a sua segurança se desperte, se projete. E aí você vai vencer a sua luta. Você vai vencer o seu medo. Você vai tirá-lo da sua vida. Eu queria dizer para você que hoje não há espaço mais para o seu medo. E quando a gente fala de amor, a gente fala de Deus, a gente fala de perdão. E a gente tem que aprender isso. Nada surpreende a Deus. Eu vi de uma pastora de Santos, e ela terminou a pregação, uma pastora tremenda, tem um grande mover de unção, de cura. Aí uma irmã chegou para ela e falou: pastor, eu vim conversar com a senhora é mulher, a senhora vai me entender. Meu filho está sendo abusado faz 2 anos, e eu quero matar o homem que fez isso. Aí a pastora falou assim: irmã, o seu filho, nós vamos cuidar dele, nada de mal vai acontecer. Mas a senhora precisa perdoar esse homem.
Aí ela ficou indignada, falou: pastor, eu vim conversar com a senhora é mulher, a senhora ia me entender, agora a senhora vai dizer que eu tenho que perdoar esse homem? Irmã, eu que estou te falando que precisa perdoar esse homem, sou uma pessoa que fui abusada por 3 anos. Essa mágoa no seu coração vai te matar. Quanto ao seu filho, fique em paz, porque eu estou sendo usada por Deus aqui, e ele também será usado por Deus. Nós vamos cuidar dele, e Deus vai fazer dele um grande homem de Deus. Mas a senhora precisa perdoar. A gente não gosta de ouvir essas coisas, mas o amor lança fora. Gente, a gente está entrando numa sociedade maluca. Se essa mulher entrasse no restaurante e o oponente estivesse ali, ela sairia do restaurante. Mas peraí, quem tem peso de culpa? Ela ou o outro? Você acha que é certo ela sair de um lugar ou atravessar a rua para não cruzar a calçada? Não, se alguém tem que se incomodar na vida, não seria ela, seria o outro. Mas a gente inverte os papéis, porque a gente deixa que setas nos contaminem, setas entrem em nós, e a gente transforma aquelas setas em traumas, e a gente começa a viver em cima dos traumas, em cima das memórias, em cima de um castelo que é construído de maldades, e a gente começa a achar que todo mundo no mundo é ruim, só sobrou eu de bom. Misericórdia, misericórdia. Eu queria te convidar para uma guerra contra o medo nessa noite. O noivo está do teu lado. E quando a gente fala uma guerra contra o medo, eu falo até das coisas de timidez, vergonha, lógica do homem, que não, isso é pagamico, isso eu não faço. Quando a gente fala assim, vamos dar um grito, Deus que fica assim, eu não vou gritar não. Eu vou falar um segredo para vocês, é muito bom gritar. Põe para fora. Põe para fora. E eu te convido para gritar nessa noite. Vou para fora. Vou para fora. Nós vamos tocar uma música. E no meio da música tem um grito de oh. E se você, como eu, quer se libertar de todos os medos que têm atrapalhado a sua vida, esse oh vai ser um expirar da presença de qualquer seta na sua vida. É uma guerra que nós vamos fazer. E a música começa assim: sinto o galopar dos cavalos. Imagina os cavalos vindo do chão, tremendo. Ouço o leão rugir. Coloca o leão rugindo. Isso. Deixa o leão rugindo. Vejo o fogo das tochas marchando para a guerra. Vamos ficar em pé? A música é do Jason Lee Jones, só que ele canta com o Fred Arraes, porque o sotaque do Jason é muito carregado, e o Fred Arraes dá para a gente entender bem no português. Pode tocar a música?